Excelente! Já vamos engatar outra pergunta para não perder o bico, porque as duas jogam o jogo bem jogado, bem rapidinho. Quem está assistindo deve estar adorando, então já deixa o seu like aí agora nesse vídeo, já se inscreve no canal, já habilita ali o sininho para quando sair uma próxima entrevista você receber a notificação. Juliana, qual o transtorno da personalidade mais frequente? Então, Ricardo, uma coisa até que eu queria complementar, que quando eu comecei a atender, que faz pouco tempo, assim, né, que eu sou formada, então eu atendia muitos casos que eram bem diagnosticados. Então, se a pessoa se ela tinha toque, ela tinha toque. Se a pessoa tinha um transtorno da personalidade, às vezes era um transtorno da personalidade. Hoje a gente encontra inúmeros transtornos em uma única pessoa, no sentido que tem as comorbidades, que a gente acaba encontrando. Então, se a gente for procurar as estatísticas, o transtorno borderline é um dos transtornos que acaba sendo mais ainda, que aparece mais, né, de prevalência, tá, dos transtornos da personalidade. Só que eu tenho visto que cada vez assim, ó, tem crescido o número de transtornos da personalidade narcisista, dependente, evitativa, o TPOC, que é o transtorno da personalidade obsessiva compulsiva, tá? Mas pelos índices, a prevalência ainda é do transtorno borderline, tá? Então, assim, ó, o grupo B, que é onde o transtorno borderline se encontra, e o grupo C também, é onde que se encontram os outros transtornos que eu citei, eu tenho percebido daí na minha prática clínica, que são os transtornos que estão sendo mais procurados. E uma outra coisa que eu queria complementar, que há muito tempo se falava que o transtorno da personalidade borderline era um transtorno que ele não se mantinha, né, a pessoa não se mantinha, o paciente não se mantinha no consultório. Então, ele fazia algumas sessões, finalizava o tratamento. E hoje a gente vê que a TCC e a TCC aí de terceira onda tem trazido um benefício muito grande para essas pessoas com esses transtornos, porque a gente cada vez tem trabalhado com mais vínculo com o paciente. E o vínculo, até como o Jeffrey Young traz na terapia do esquema, é a válvula propulsora para o desenvolvimento e a manutenção desse paciente em psicoterapia, tá? Então, assim, ainda, Ricardo, os artigos científicos, a literatura e também a minha experiência, o transtorno borderline é o que tem mais aparecido. Eu também vejo isso, e inclusive, como a Juliana colocou, a terapia do esquema, que daqui a pouco a gente vai adentrar mais nela, mas ela vem se mostrando extremamente relevante para casos como esse. A gente, inclusive, trabalhou muito essa lógica, não só para o transtorno borderline, mas também para o transtorno histriônico, que é um outro capítulo, um outro transtorno da personalidade que aparece no livro, e que muitas vezes, inclusive, é confundido com o transtorno borderline, porque são transtornos com uma série de características parecidas. Então, inclusive, também foi muito bacana a gente dividir o livro em vários capítulos, cada um tratando a questão de cada um dos transtornos da personalidade, no sentido da gente fazer as diferenciações, apesar de que também, como a Juliana falou, a gente vem percebendo cada vez mais uma série de características de vários transtornos numa única pessoa, porque também a gente vem falando cada vez mais de uma lógica transdiagnóstica dentro da psicologia, em que a gente não enquadra mais a pessoa apenas dentro de uma caixinha, em que a gente olha cada vez mais numa dinâmica muito mais ampla, e tudo isso também a gente já foi mostrando várias interações ao longo do livro. Muito bom. E para você que está nos assistindo, deve ficar aquela dúvida, né? O pessoal está aí falando sobre o livro, transtornos da personalidade e tal. Óbvio que as autoras e que eu, enquanto pessoa aqui da editora, vamos estar falando bem da obra, mas se você está em dúvida, muito simples, acessa o nosso site, www.sinopseeditora.com.br, ou ali, ó, clica ali no QR Code mesmo, que já está ali na página do livro,
vai abrir a página do livro, você pode baixar todo o conteúdo da obra, incluindo o primeiro capítulo. Então vai vir a apresentação, agradecimento, currículo das autoras e das colaboradoras, né? Todo o sumário e todo o primeiro capítulo, que no caso aqui do livro, eu já até vou dar um spoilerzinho, você já vai ler sobre transtornos da personalidade, aspectos teóricos e metodológicos. Está aqui o primeiro capítulo, ó, que tem nada menos do que 22 páginas, só o primeiro capítulo. Entra ali no QR Code, baixa o primeiro capítulo e já vai acompanhando a obra, que até você acabar a entrevista aqui, eu tenho certeza que você vai comprar o livro também. Mas, Juliana, tem algum transtorno citado no livro que você considera mais problemático de lidar na clínica? Ricardo, o transtorno borderline, porque eles são as pessoas mais intensas. Então, são pacientes que são hiperdemandantes, que eles acabam... Então, até foi um dos... eu até escolhi escrever sobre esse transtorno, porque ainda sempre foi o transtorno que eu acredito que seja o mais, tipo, potente, né? Eu digo que, às vezes, assim, ó, por mais que tenha literatura dizendo que o transtorno bipolar é um transtorno que é muito intenso, mas eu sempre até brinco com meus alunos, brinco com todo respeito, que o transtorno borderline é tipo se fosse o bipolar na 10ª potência, não dizendo assim do transtorno bipolar tipo 1, que é do tipo da mania. Mas, então, até o caso que eu trouxe aqui no livro, foi só para dar um spoiler, para ficarem com vontade de, quem sabe, saberem mais um pouquinho. Então, também gostaria de falar que todos os casos do livro foram casos reais. Então, isso é bem bacana, porque daí a gente vê o que a gente tem mais facilidade, o que é mais desafiador entre os casos e os transtornos. Mas eu trouxe um caso, por exemplo, que foi uma pessoa que eu atendi, então, que eu escrevi com a Maria Verônica, que é psicóloga, também foi minha aluna, e aí a gente caminha aí juntas até mesmo na TC. Então, o transtorno bipolar, nesse caso do meu paciente, se ele pudesse, ele ficava das 6 horas da noite que ele acordava, que ele trocava o dia pela noite, até o outro dia de manhã, ele me mandando mensagens, me ligando, dizendo que ele ia se matar. Então, pode ser, né, que acontecesse. Então, a gente nunca duvida do nosso paciente, mas muitas vezes é uma forma dramática de dramatizar a situação. Então, assim, é esse jogo de cintura que a gente precisa ter, e calma, né, e conhecimento, e estudar bastante, e a prática cada vez vai nos auxiliando para que a gente consiga sair dessas saias justas. E até mesmo a gente precisa ter aí uma rede de apoio do paciente, para que a gente, às vezes, possa ter que acionar alguém. Então, na minha perspectiva, ainda é o transtorno borderline, claro que tem transtornos narcisistas, ou até o TPOC, que é uma rigidez muito do comportamento, do pensamento, mas o borderline ainda vejo como um caso bem desafiador. E isso a gente pode pensar que tem os níveis, né? Leve, moderado, grave. Então, conforme maior a gravidade, mais hiperdemandante e mais, às vezes, a pessoa é autodestrutiva. Então, ela pode destruir a gente, querer destruir, às vezes, o psicólogo, as relações e ela própria. Então, assim, tem um risco muito grande de suicídio que a gente precisa contemplar e ter bastante cuidado. Então, esse é o caso que eu acredito, assim, é o transtorno mais desafiador. Eu também vejo que o transtorno da personalidade antissocial é algo bastante desafiador, apesar de pessoas com esse tipo de transtorno, elas não buscarem diretamente por atendimento, muito pelo contrário, até por toda a questão do funcionamento emocional do cérebro de pessoas com
esse tipo de transtorno, mas o quanto que muitas vezes ele chega indiretamente para a gente por meio de famílias de pessoas com esse transtorno, que acabam entrando em grandes sofrimentos, que acabam tendo bastante impacto por lidarem com pessoas assim, já que essa sensibilidade emocional, essa capacidade de empatia que espera-se que as pessoas tenham, acaba sendo extremamente prejudicada, comprometida em um transtorno como esse. Então, eu vejo que é um grande desafio, especialmente pelos limites, né, do que a gente consegue acessar a pessoa em si, e por tudo que a gente precisa trabalhar com as pessoas do contexto dela que estão ali sendo impactadas diretamente, e que também foi uma grande questão que a gente trouxe ao longo do livro. A gente contemplou esse transtorno, que é um transtorno que dificilmente também é falado, justamente pelo difícil acesso a pessoas com especificamente esse tipo de transtorno. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!